Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Se Nos Deixam. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei se gosta da novela. Segunda-feira, dia 31 de janeiro. Ele diz diante das câmeras que a notícia naquele dia é ele. Sérgio diz a todos do país que aquela notícia dele ser amante de Julieta é falsa. Julieta ferve de ódio com a declaração de Sérgio. Alice fica chocada pela hipocrisia de Sérgio. Fernanda diz a Rebeca que não pode com tanto cinismo. Sérgio diz que tudo que saiu sobre ele foi uma mentira, uma infâmia. Ele diz que ama sua esposa e sua família e exige que respeitem a sua companheira de trabalho. Lucas assiste o programa de Sérgio e debocha dele e o chama de covarde. Sérgio diz para ele a verdade é um segmento de vida e por isso o nome do programa é Verdade por Diante. Sérgio começa a falar sobre proposta de casamento com Alice. Alice assiste o programa e fica furiosa. Desliga a televisão e vai para o seu quarto. Eva pede que Alice volte e ligue a TV. Julieta chora e Martim leva água para ela. Julieta o agradece. Lucas diz à sua mãe que Sérgio não reconheceu como filho e nem teve coragem de levá-la ao hospital quando ela estava em trabalho de parto. Ele diz que aquele homem na verdade é um cachorro. Lucas diz a Prudência que Sérgio nunca se importou com eles, nem como viviam. Ele diz que não descansará até ele viver com seus irmãos e que ela viva com Alice. Eva diz a Alice que Sérgio fez foi correto. Alice diz à mãe que tem hora que pensa que ela é mãe de Sérgio e não dela. Alice diz que queria uma vez na vida que sua mãe a apoiasse. Eva diz que está ao lado da família. Alice diz que Sérgio desgraçou a família e que é um hipócrita, pois quando lhe ofereceu o anel, ainda estava com Julieta. Eva se surpreende, mas ainda assim apoia Sérgio. A velha pressiona Alice e diz que ela não está pensando em seus filhos. Alice sofre e não sabe o que fazer. Culebra e Miranda jogam juntos. Tiago diz a Martim que Sérgio jamais assumirá sua responsabilidade de traição em público. Martim diz que é um descaramento o programa se chamar como Verdade em Diante. Martim diz que mais cedo ou mais tarde tudo virá à tona. Sérgio diz a Fábio e Tamayo que Julieta terá que entender a sua atitude e não dizer a verdade. Tamayo diz a Sérgio que ele deveria terminar o caso com Julieta Lugo. Martim diz a Karina que quer ver Paulo, então Karina não permite. Alice começa a escrever e diz que nunca se sentiu tão sozinha na vida. Martim não para de pensar em Alice. A Alice se recorda de momentos com a sua família e sente-se em um labirinto sem saída. Alice diz que finalmente está pensando nela. Rebeca diz a Fábio que o programa foi uma vergonha, com as mentiras de Sérgio. Fábio diz que sim, porém resolveram o problema. Rebeca diz que de forma descaradamente e diz que a verdade derrubará Sérgio um dia. Rebeca exige que Sérgio vá embora de sua casa no dia seguinte. Fábio diz que Sérgio é seu amigo. Rebeca pede a ele que procure amigos com decência. Sérgio vai ao apartamento de Julieta e os dois discutem. Julieta chama Sérgio de canalha e diz que queria ser a esposa dele e não amante. Sérgio diz que a ama, porém quer que as coisas fiquem como antes. Os dois se beijam e se envolvem. No dia seguinte, Yara reclama pela falta de seu pai na mesa. Gonçalo diz à irmã para ir se acostumando. Eva, Miranda e Yara pressionam Alice para que perdoem Sérgio. Furiosa, Alice discute com elas e diz que precisa ter dignidade e amor próprio. Rebeca destrata Sérgio. Sérgio pergunta como está Alice, mas Rebeca o ignora. Miranda não vai para o colégio e sua colega vê. Alice e Martim se encontram novamente. Fagundes vai ao presídio. Paulo pergunta quem é ele. Fagundes responde: eu sou o pai do homem que você assassinou. Yara vai à casa de Paulo e é observada por alguém. Eva liga para Sérgio e o parabeniza pelo que ele disse no programa. Ele diz que Alice não quer ver nem pintado, mas que ele fez certo no programa. Eva diz a Sérgio que ele deve se manter longe de Julieta Lugo. Alice e Martim tomam café no parque. Ela comenta com ele que começou a escrever um caderno que ele a presenteou. Alice diz a Martim que não sabe se é conveniente seguirem conversando, já que as pessoas podem interpretar mal a relação amiga deles. Alice toca nas mãos de Martim e diz que ele está sendo água no meio do deserto que vive e diz que sempre estará agradecida com ele. Paulo diz a Fagundes que não sabe nem quem é Simão e jura que não tirou a vida dele. Fagundes agride Paulo e os policiais o detêm. Yara escuta um barulho de vidro quebrando na casa de Paulo e se assusta. Miranda vai à casa de Culebra e se alcooliza. Culebra continua pensando que Miranda é um garoto. Fernanda diz a Samuel que não está gostando da forma violenta dele. Samuel fica furioso pelas reclamações de Fernanda
e é quase agredida. Gonçalo vai à casa de Fernanda e lhe dá um bolo. Samuel chega ali e Gonçalo o conhece. Fagundes diz a Marilu que Paulo diz que poderia ter assassinado Simão por se envolver em coisas erradas. Marilu diz que a última semana de vida de Simão, ele estava estranho. Yara diz a Célia que foi à casa de Paulo e escutou um barulho estranho. Gonçalo reprovou na prova de medicina. Carlota diz a Alice que viu o programa e que o marido dela disse. Alice diz que depois que ele disse tem certeza que manterá a sua decisão. Alice diz que se sente pressionada e culpada pelos filhos e mãe. Ela diz que não sabe mais o que fazer e chora desconsolada com Carlota. Tiago diz a Martin que a audiência do programa foi ótima. Martin confessa a Tiago que está apaixonado por Alice. Bêbada, Miranda acaba caindo e bate sua cabeça. Culebra pensa que é uma brincadeira, mas fica chocado ao vê-la, com a cabeça sangrando. Eva vai atrás de Julieta, que fica surpresa.